Boa noite a todos. Este é mais um Evangelho do Grupo Espírita Irmã Marisa. Vamos envolvendo a nossa querida Regina, que vai nos trazer a prece inicial do nosso Evangelho de hoje. Com você, Regina. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe e que possamos ter muita aprendizagem com nossos ensinamentos dessa noite, com o Pão Nosso, com o Evangelho, que possa surgir mais uma luz a cada dia no nosso entendimento e que possamos passar mais um dia através dos ensinamentos do nosso Mestre, com clareza, no caminho da caridade, do amor e do extremo amor que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos envolvendo a Célia, que fará por nós o pão nosso desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Regina. Boa noite, amigos e irmãos de ideal em Cristo. Já nos falamos nos nossos grupos de contato, mas aproveito esse momento para desejar para todos um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muito equilíbrio. Que Jesus nos proteja e que seja sempre o nosso farol em nossas vidas. A lição do Pão Nosso dessa noite é a lição 72. O título é Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6:38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-tudo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão tratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior e inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te deitens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, a vida, né? Obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Nesta lição, Emmanuel nos convida a ampliar o nosso olhar, né? Como ele até traz aqui, o esquimó, o selvagem da floresta, o sábio, o de religião sectária, né? Porque, via de regra,
nós temos o hábito de ter um olhar só ao redor do que acontece em nossas vidas, né? Graças a Deus, nós que somos aqui simpatizantes da doutrina e tentamos seguir, né, todas as lições do Evangelho de Jesus, mais uma lição que nos faz ter um olhar, que Emmanuel nos traz ponto a ponto, né? E ele aqui, né, nessa passagem, aqui nesse item, que ele fala, transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão tratadas em teu plano interior. E é muito verdade, né? Tudo que acontece ao nosso derredor, se você tem um olhar positivo, você vai ter uma reação positiva. Se você tem um olhar negativo, você vai ter uma reação negativa. Tem algumas pessoas que veem a mudança de chuva e tudo que a chuva está fazendo e xingam, chovendo mais um dia, fazendo todo esse estrago. E tem outros que olham para a chuva e vê que a chuva, o que ela traz? Ela renova, né? Ela renova a terra, ela renova os campos. E tudo que a gente está vendo através da chuva durante todos esses dias é a própria ação do homem para com a natureza e a natureza devolvendo isso, né? Porque constroem-se casas em barrancos, jogam lixo de uma forma completamente sem consciência. Então, a própria natureza, ela devolve isso tudo para nós, né? E Emmanuel, quando ele fala para nós olharmos para o nosso fórum íntimo, né? Eu até aqui, ele convida, né, a nós ampliarmos o nosso olhar, expandir o nosso campo de visão. Não ficarmos só limitados à nossa rotina e o que acontece ao nosso redor, porque a gente deixa de olhar para uma oportunidade que às vezes está ali estampada na sua frente, mas quando você está fechado para o novo, quando você é uma pessoa que reclama, quando você só vê coisas negativas dentro do que é tão positivo, você não vai enxergar essas oportunidades que a própria vida te traz, né? E ele também, ele traz um paralelo do olhar bom e do olhar que não é bom, né? E aí você vai trazer isso para a sua própria vida, né? Porque a vida, ela nos traz infinitas possibilidades para o bem. Quem tem um olhar do bem para toda a rotina ao seu redor. E para o outro, que não é tão otimista, é mais pessimista que otimista, ele não enxerga nenhuma dessas possibilidades. Aí a vida, ao invés de ficar bela, você está feliz de estar aqui, de ter família, de ter saúde, de ter casa. Esse que é o pessimista, ele tem um olhar completamente oposto a tudo isso, né? E ele não consegue enxergar. Então, à medida que a gente vai falando isso, eu acredito que vocês, porque eu vou fazer uma analogia das pessoas com quem eu conheço, né? E a gente tem exatamente essas pessoas no nosso convívio, né? E eu tô até pensando aqui, né, que é o que a própria lição fala do gênio, né? Eu sempre lembro dessa frase que a Floreal tá aí, né? Que ele falou numa das nossas aulas, né? Vai sobreviver o lobo que você mais alimentar, né? Então, que a gente possa alimentar sempre com bondade, né? Com amor, com equilíbrio, com perseverança. Estava fazendo a lição e lembrando numa situação, né? Se, por exemplo, em todas as situações da vida, né? Mas uma aqui só para ilustrar um pouquinho mais a lição, né? Se você acorda, logo você acorda assim esbaforido, correndo e tal, e dá uma topada no dedão do pé no pé da cama, a primeira reação, em função da dor, é você xingar, esbravejar, depois já ficar mal-humorado com quem atravessa o seu caminho, né? E você não consegue enxergar que, na verdade, a falha foi sua, né? Porque o pé da cama é um ser inanimado.
você que topou no pé da cama, não foi o pé da cama que topou em você, né? Então, para todas as situações, vale a ilustração, né? Que sempre dependerá de nós. O fato da gente conviver também em sociedade, mas ter todas essas lições que diariamente a gente lê, que a gente ouve, que a gente recebe, graças a Deus, faz com que a gente direcione todo o nosso olhar, pelo menos, né, as tentativas são mais positivas do que não, de que a gente vá caminhando para um caminho do bem, né? Porque tudo acontece para nos ajudar. Então, que a gente possa... A escolha sempre estará em nossas mãos, né? Então, que possamos sempre ajudar do que prejudicar, auxiliar do que julgar, né? Criarmos uma referência de boa conduta. Quem ganha com isso? Primeiramente, nós mesmos, aqueles que convivem conosco, né? Afinal, nós somos corresponsáveis por tudo. Então, essa é mais uma lição, né? Maravilhosa que Emmanuel nos traz, que a gente recebe com bondade, com gratidão, que a gente possa ter sempre esse olhar, né? Esse olhar bom para as 1000 possibilidades boas que essa vida nos traz. Agradeço pela oportunidade e vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, o nosso irmão Sérgio, que trará para nós a explanação do Evangelho desta noite. Obrigado, Célia. Muito boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, sempre agradecendo a espiritualidade e pedindo a Jesus que abençoe a cada um de nós nesse momento do Evangelho. Capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Sabes os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe para terdes uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmo os melhores aposentos, os mais confortáveis. E ainda bem
quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga de serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teriam, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, aos seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias dos supérfluos, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhes deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Às vezes, desde a vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, e que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e lembrar todo o procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que Deus, por que promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance e, como as crianças, lhe apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam então no deserto. A terra que Deus lhe dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam. E Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos.
Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo, é nele, e não sobre a terra, que receberemos a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento, honra teu pai e tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Muito bem, queridos irmãos, uma lição bastante pertinente para todos nós que somos pais e filhos. Essa lição nos traz reflexões para todos nós e perguntas que chegam na nossa intimidade. Será que nós fomos bons filhos? Será que durante a existência de nossos pais nós atendemos a esse mandamento? Será que os nossos filhos de hoje também atendem a esse mandamento? Honra, né? Honra é muito mais do que amar, né? O reconhecimento de valores, a dignidade, a conduta, o zelo, a obediência, o respeito, tudo isso significa honrar pai e mãe. Esses atributos é um conjunto que se refere à caridade. Como nos diz o Evangelho, ninguém pode amar ao próximo se não amar aos pais. Honrar pai e mãe é o mínimo que se espera de um filho. Amar o próximo como a nós mesmos. Vejam que quando Moisés recebe esse mandamento, provavelmente Moisés tinha um problema sério na sua sociedade da época, né? Que nos cabe aqui estar colocando. Mas Jesus, ele não modifica a lei. Ele simplesmente nos coloca que amar o próximo, como a nós mesmos, já resolveria todo o problema. E nós nos perguntamos, depois de tantos séculos, se os filhos de hoje respeitam os pais. Não sei se vocês se recordam, até pouco tempo, né, ou em alguns lares ainda é possível se ver, né, mas fazia parte da nossa cultura, da nossa educação, alguns modos como filhos, né? Bença pai, bença mãe. Sim, senhor, não, senhor. Ao sentar-se à mesa, pedia-se licença para sentar e pedia-se licença para sair. Ouviam os seus conselhos, né? Prestavam atenção e seguiam as suas orientações. Se dirigiam aos pais de forma respeitosa. Nunca se chamava um pai de velho, ou meu velho. Eu não conheci esse momento durante a minha infância, né? Obedecíamos às regras do lar. Horário para se deitar, horário para se levantar, né? Aonde nós íamos
tínhamos que nos justificar, vou em determinado lugar e volto tal hora. Né? Arrumávamos a cama pela manhã quando nos levantávamos. Auxiliávamos em pequenos serviços domésticos. E o que nós percebemos que tudo isso hoje foi substituído pela tecnologia. Esses itens que eu mencionei quase não se vê mais nos dias de hoje. Uma outra pergunta que nos vem à mente. É possível quantificar o papel de pais? Se eu quisesse, por exemplo, pagar por tudo que os meus pais, que os nossos pais fizeram por nós, nós teríamos como pagar? Porque nós só conseguimos pagar alguma coisa se você consegue quantificar isso, né? E também tem um outro problema, né? Nós não conseguimos pagar ou avaliar sofrimento, porque o sofrimento é da individualidade do ser. Então, quem sente o real do sofrimento é aquele que passa pela situação. Então, jamais nós conseguiríamos, como filhos, pagar tudo o que os nossos pais fizeram para nós enquanto filhos. Não importa se com 1 ano ou com 50 anos. Porque hoje é muito comum um filho de 50 anos ainda morarem com os pais. E os pais continuam a cuidar como se fosse um bebê de 1 ano. A quantidade de aflições que passaram, é possível a gente determinar isso? O desespero por ter perdido o emprego. Quantas orações fizeram por nós no momento em que nós estávamos enfermos? A alimentação, o bem-estar, a medicação, a roupa lavada, a educação, o aconchego do lar, noites em claro. É possível avaliar tudo isso, ou pagar, ou retribuir? Como seria a nossa existência sem os pais? Teríamos a segurança do lar? Teríamos alguém para nos amar como os nossos pais? Teríamos a mesma oportunidade de instrução? Alguma família que nos adotasse com o mesmo amor e interesse sobre nós? Seríamos considerados como filhos ou como mais um? É difícil imaginar uma forma de poder retribuir todo o esforço e sofrimento de 2 almas que nos deram a vida e que velaram por nós. O sofrimento não tem preço, ele é individual, é sentimento exclusivo da criatura. Lembremos-nos que não chegamos aqui por um acaso. Foi necessário preparar a nossa chegada, com planejamento, com auxílio de muitos irmãos de departamentos especializados, como o departamento reencarnatório.
capaz de cumprir todas as etapas do processo obedecendo às leis divinas, tudo ao nosso favor. Quantos seres foram envolvidos no mundo espiritual para que corresse tudo bem e nós chegássemos aqui na condição ideal para o nosso progresso, para a nossa evolução. Teve que se escolher os pais, definir o lugar, definir dia, mês e ano. Que tipo de condição esse espírito chegaria, renasceria no planeta. O tipo de núcleo familiar. Os espíritos envolvidos em nossa companhia. Nosso anjo guardião, os nossos mentores espirituais. As provas, as expiações. Tudo isso e muito mais foi pensado para que nós pudéssemos chegar até aqui e cumprir o nosso papel. Vejam que existe um compromisso muito grande no mundo espiritual. Não é só o compromisso material aqui no mundo encarnado para com os pais. Existe um compromisso muito maior envolvido. E o Evangelho vem nos dizer: infeliz, ingrato é aquele que não honra seus pais. Será punido com a ingratidão e o abandono. E muitas vezes nós sentimos compaixão de quando nos deparamos com um irmão abandonado nas ruas, ou abandonado num casebre, sem nenhum familiar, sem nada. É claro que nós sabemos que essa pode ser uma condição favorável para aquele espírito, ou seja, uma condição necessária para ele. Mas, por outro lado, podemos pensar se ele não se encaixaria nesse contexto em que o Evangelho nos coloca hoje. Será punido pela ingratidão e pelo abandono. Nós não conhecemos o histórico espiritual desse ser. Portanto, nós sentimos sim compaixão, mas muitas vezes ficamos buscando resposta, tentando entender por que aquele ser passa por esses momentos tão difíceis. Deus, justo e bom, criou o espírito simples e ignorante, mas ofereceu condições para o seu progresso e aprendizado. O espírito teve um começo, mas não terá fim. Deus instituiu leis que se autocontrolam, se autorregulam, formando um ciclo contínuo, dando vida eterna ao espírito através da reencarnação. A centelha divina é sempre surpreendida com novas oportunidades para amar, para reconstruir o seu mundo novamente. Foi isso que nossos pais fizeram por nós, nos dando a oportunidade de recomeçar, de refazer, de entender melhor a vida mais uma vez. Mais uma vez. O lar, o núcleo familiar, os laços afetivos, a consanguinidade, as afinidades secular de vidas pregressas, as diferenças, as provas, são um conjunto ideal para a evolução a cada existência. É dessa forma que nós vamos entender que a família, ela é a base, a estrutura
fundamental para o dia de amanhã, para nos preparar, não para uma simples caminhada terrena, mas preparar-nos para um futuro, quando os pais mais com percepções maiores indicam os filhos a uma educação religiosa, a uma educação que possa mostrar para eles que a vida ela é uma passagem terrena, mas a continuidade da vida é eternamente. Passar essas orientações aos filhos significa ter um filho amanhã, cuidando dos pais, já em idade avançada, com muito mais atenção. Portanto, honrar pai e mãe é um mandamento capaz de transformar filhos e toda a humanidade, se for bem observado. Nós sabemos as consequências, como foi dito aqui, que Deus punirá, sem sombras de dúvida, ou nessa existência ou na próxima. O filho que não tiver a consciência de cumprir esse mandamento poderá sofrer, sim, sem dúvida nenhuma, uma existência bastante comprometedora no futuro. Pais precisam de amparo na velhice e não de favores dos filhos. Muitos acham que dar um prato de comida ou simplesmente um quartinho para abrigar os pais, que ele está totalmente certo e com razão e está cumprindo verdadeiramente o papel de um filho. Quando o Evangelho é bastante claro e ele está longe de atender a esse mandamento. E será cobrado da mesma forma. Né? Poderíamos nos perguntar o que os filhos ganhariam em honrar os pais. E o Evangelho nos responde: uma dilatada vida sobre a terra e na vida futura a recompensa divina. E poderíamos também perguntar o que os filhos poderiam perder se não honrassem os pais. E o Evangelho responde: infeliz, ai do ingrato, será punido pela ingratidão e abandono, nesta ou em outra vida. Certos pais também podem falhar com os seus filhos. Sabemos que tudo tem um porquê de assim ser. Os maiores ajustes e transformações estão no lar e deve ser visto como necessário a tal situação. Todos receberão instruções, mesmo nessas adversidades, despertando novos sentimentos entre si. Se corrigindo ao longo dessa convivência, ao longo dessa caminhada, né? Porque nós não estacionamos moralmente, alguma coisa nós sempre progredimos. Um dia lá na frente, o pensamento muda e as coisas acabam sendo resolvidas ou pelo menos minimizadas. Despertando novos sentimentos entre si, portanto, não cabe a nós julgarmos as atitudes, pois desconhecemos o histórico
espiritual familiar daquele núcleo, né? Existe sempre um bom motivo, e esse motivo sempre é do progresso, da moral, né? da conquista de um ser mais iluminado, né? Assim, os ensinamentos do Evangelho é o único caminho para entendermos de que pais foram escolhidos por nós no mundo espiritual e que devemos amá-los e reconhecer que devemos a eles tudo o que puderam fazer por nós. Um dia seremos nós a esperar dos filhos a piedade filial, a nos amparar junto ao lar. Queridos irmãos, a lição do Evangelho é bastante clara com relação à conduta dos filhos. Que nós possamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, essa condição de respeito, de amabilidade, de doçura, de ternura, né? De compreensão, de educação e respeito aos nossos pais, aos nossos avós, e, por que não, àqueles que fazem o papel de pai, como diz o Evangelho, merecem a honra, a mesma honra. Aqueles idosos que encontramos nas ruas, que possam receber o nosso bom dia, o nosso oi, a nossa atenção ao ver as dificuldades que o corpo físico nos torna com muito limites, né? Então, que nós possamos passar essa mensagem a todos os nossos familiares, que seremos recompensados, como nos diz o Evangelho, recompensados com um mundo melhor, com certeza. Muita paz a todos, gratidão e um feliz ano novo a todos, com muita paz, saúde e realizações. Muito obrigado. E assim, nesse momento, nós vamos às vibrações. Com os nossos pensamentos elevados, vamos vibrar muita luz, amor, força a todos os nossos irmãos necessitados. Vibremos pelo nosso planeta, para que ele seja envolvido em luz. Vibremos pelo Brasil e por todos os governantes, para que eles façam o papel de verdadeiros colaboradores de Jesus. Vamos vibrando pelos enfermos do planeta, infectados por esses vírus, e por todos aqueles nossos irmãos que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros e faxineiros, todos eles sejam protegidos, Senhor. Vamos vibrando por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nas casas de saúde, nos hospitais, casas de recuperação, nos orfanatos e asilos. E a todos aqueles nossos irmãos que fazem das marquises das ruas a sua morada, para que todos ali sejam envolvidos em luz e em paz. Vamos vibrando pelo Grupo Espírita Irmã Marisa, por todos os trabalhadores do Grupo Espírita, e para que esse grupo continue fortalecido e sempre trabalhando
para Jesus. Vibremos pelos desempregados, para que eles tenham esperança de dias melhores. Pelos nomes colocados nas caixinhas de vibrações do Marisa e nas fichinhas pedindo orações. Vamos vibrando pela união das religiões, vibrando também por todos esses irmãos que perderam tudo nessas enchentes, para que Jesus os fortaleça, para que eles recomecem as suas vidas, sempre muito, muito envolvidos em Jesus, em paz. Vibremos também pelos nossos lares e pedimos humildemente a Jesus uma vibração por nós mesmos. Graças a Deus. E assim, vamos envolvendo nosso irmão Eurípides, que fará para nós a prece final. Assim seja, nós só podemos agradecer por mais esta oportunidade, por mais este início de ano, de reformularmos as nossas forças, os nossos desejos de melhorias, seguirmos em frente. E agradecer a Deus, a espiritualidade, por tudo que temos recebido, pela nossa condição de boa vontade e de entendimento entre todos. Deus, nosso Pai, fortaleça os nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas este ano que necessitamos de trabalho. Sejam bem conduzidos e abençoados, e que Jesus continue no leme a nos dar condições e entendimentos a seguir em frente, com muita força e fé. Que assim seja, graças a Deus.